Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder está no ar. Nós estamos gravando o nosso primeiro programa de 2023. Estamos recebendo o deputado federal Fábio Garcia, que foi o mais votado nessa eleição aqui em Mato Grosso, na bancada federal. Né, deputado, bem-vindo. Obrigado. Parabéns pela eleição. Muito obrigado. Esse é o seu segundo mandato, né, como deputado federal. Isso. O mandato começa agora em fevereiro. Isso. O que nós podemos esperar do seu trabalho na Câmara Federal? Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos, a vocês, a todos que nos escutam, nos assistem, agradecer imensamente pelo convite. É uma honra, na verdade, fazer o primeiro programa de 2023 do Conexão Poder. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade, né? E também quero desejar a todos os mato-grossenses e brasileiros um feliz 2023. Né? Eu estou tendo a oportunidade, mais uma vez, de representar Mato Grosso no Congresso Nacional como deputado federal. Eu fiz um mandato de 2015 a 2018, interrompi esse mandato para poder voltar para a minha atividade original, que é a administração de empresas, né? Eu, na verdade, sou também empresário, né? Portanto, faço política porque acredito na política, porque gosto da política, mas eu não necessariamente preciso, na verdade, do dinheiro da política para poder continuar com a minha vida normalmente. Portanto, a minha trajetória profissional, ela sempre foi trilhada na iniciativa privada como administrador de empresas, né? Tanto é que muito jovem, com menos de 30 anos, eu era presidente de empresas multinacionais com sede aqui no Brasil e também fora do Brasil, né? Então eu interrompi esse mandato para poder voltar para a minha atividade privada. Recebi um convite do nosso governador Mauro Mendes em 2022 para que eu fosse mais uma vez candidato a deputado federal para ajudar o estado de Mato Grosso, né, ajudar o país e também apoiar, na verdade, o governo Mauro Mendes lá em Brasília. Eu aceitei esse desafio e quero agradecer aqui, dizer que sou muito honrado de ter recebido 98.704 votos dos mato-grossenses, me fazendo, na verdade, o deputado federal mais bem votado dos eleitos do estado de Mato Grosso, o que me traz uma enorme responsabilidade de poder retribuir, na verdade, esta confiança. E eu acredito que confiança na política, o voto de confiança na política, não se retribui apenas agradecendo. Muito obrigado pelos votos nas comunicações, nas redes sociais, mas as pessoas esperam de nós muito trabalho e resultado, né? Que a gente possa, na verdade, fazer ações que possam mudar e melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo principal do nosso mandato, continuará sendo o objetivo do nosso mandato, fazer ações que possam melhorar a vida dos mato-grossenses. O senhor é o autor da lei que barateia a conta de luz. Essa medida foi votada e sancionada em 2022, quando o senhor ocupava cadeira no Senado. Essa medida, ela garante que haja redução no preço da energia? Como que vai ser? Bom, positivo. Na verdade, este é um projeto de lei que eu fui o autor e nós aprovamos e sancionamos em tempo recorde, tanto no Senado quanto na Câmara, né? Foi aprovado, entrou em vigor ano passado, já teve, na verdade, seus primeiros efeitos de aliviar o preço da energia no ano passado. O que é esse projeto? Durante mais de 20 anos, os brasileiros foram obrigados a pagar por uma bitributação de forma ilegal. Quer dizer, pagar um imposto em cima de outro, pagar um imposto maior que o governo federal cobrou dos brasileiros de forma indevida, ilegal. Eu, ao tomar conhecimento dessa cobrança ilegal, eu, na verdade, entrei com um projeto obrigando o governo a devolver este dinheiro para o cidadão que pagou mais. Então, a gente trata da devolução de 60 bilhões de reais pagos a mais pelos brasileiros durante tantos anos, que serão devolvidos como uma forma de abatimento, diminuição na conta de luz. Somente aqui em Mato Grosso é mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais que serão devolvidos aos mato-grossenses.
Então, esse projeto já entrou em vigor no ano passado, ele continuará fazendo seus efeitos até que todo 1 bilhão e 200 milhões sejam devolvidos. O que a gente projeta é que ele ainda surta efeito nos próximos 3 anos e que a gente tenha a cada ano desses próximos 3 anos uma redução de aproximadamente 5% no preço da energia elétrica dos mato-grossenses. Ficando mais barato a cada ano dessa previsão. Na verdade, o que acontece? Em todo abril de todo ano, a gente tem um reajuste da tarifa de energia, né? Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica analisa as contas apresentadas pela distribuidora de energia, que no caso do Mato Grosso é a Energisa, né? E analisando aquelas contas, a Energisa diz, olha, a minha tarifa era tanto, mas nós tivemos uma inflação de tanto, nós tivemos mais investimento a ser feito, nossos custos aumentaram assim, eu preciso de um reajuste deste. A Agência Nacional de Energia analisa isso, vê se cabe ou não cabe o reajuste dentro do que existe no contrato de concessão já assinado e nas leis, vê se cabe ou não cabe. Quando terminar essa análise da Agência Nacional de Energia Elétrica, vamos dizer, olha, a Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu que vai reajustar, tem que reajustar em 4% a tarifa do Mato Grosso. Aí fala, opa, pera lá, porque tem um crédito a ser devolvido pelos mato-grossenses. Então, nós vamos agora colocar nesse reajuste o efeito da devolução do crédito. Era 4%, mas tem 5% de crédito a ser devolvido, então vamos abaixar o preço de energia em 1%. A gente precisa trilhar nesse país um caminho para que a gente possa abaixar o custo de vida brasileiro. Por isso que eu sou, na verdade, naturalmente contra, neste país, a gente aumentar impostos. Eu acredito que a carga tributária no Brasil já é muito elevada, né? Eu sou muito favorável a que a gente tenha, na verdade, uma disciplina fiscal no Brasil, quer dizer, que a gente tenha uma boa gestão do governo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente tem a irresponsabilidade na gestão, que a irresponsabilidade fiscal gasta mais do que arrecada, o que acontece com isso? O câmbio dispara, o real desvaloriza, o dólar sobe muito, e quando isso acontece, acaba afetando o bolso do cidadão, porque a comida fica mais cara, o combustível fica mais caro, o custo de vida fica mais caro, e quem paga a conta sempre é o cidadão lá na ponta. Então, a irresponsabilidade fiscal, quem paga a conta é o cidadão lá na ponta. O seu grupo político não apoiou a eleição do presidente Lula, né? Apoiou a reeleição do Bolsonaro. Então, o senhor chega, o seu partido União Brasil está meio dividido aí, né? Alguns estão já na bancada do Lula, outros não. Seu posicionamento fica como? Fica independente? Fica oposição? Fica situação? Eu quero estar pronto, na verdade, para poder me posicionar de forma muito contundente contra qualquer retrocesso que este novo governo queira impor a este país. Nós tivemos conquistas importantes nesse país ao longo do tempo que não podemos perdê-las. Portanto, eu estou pronto para me posicionar de forma muito clara e contundente contra retrocessos que venham a ser apresentados a este país. Portanto, eu quero ter essa independência de posicionamento, para que quando houverem projetos que eu enxergue que seja projetos retrocessos ao país ou ao meu estado de Mato Grosso, eu quero ter a minha liberdade de posicionamento e votar contra estes projetos. Essa questão, né, a gente vê que entra ano, sai ano, entra legislatura, sai legislatura, muito se discute, mas há pouca efetividade ali quanto à relação da reforma administrativa e a reforma tributária também, né? O senhor acha que nesse novo governo aí, com 37 ministérios, o estouro do teto de gastos liberado, tem como mexer nisso? Olha, eu acreditava, acredito, na verdade, que a reforma administrativa é a mãe das reformas, né? O enxugamento, eu sempre aprendi isso, na verdade, e utilizei isso e pratiquei isso na iniciativa privada, sempre que eu fui presidente de grandes empresas, você precisa primeiro passar a controlar seus custos, conhecer os seus custos e controlá-los, né? Para que você possa, na verdade, depois fazer uma gerência sobre as suas receitas, para sobrar dinheiro para fazer investimentos, né? Então, eu acredito que a reforma administrativa, o enxugamento da máquina, ele é extremamente necessário
para que a gente possa fazer 2 movimentos. Primeiro, é sobrar dinheiro para fazer investimentos. E segundo, possibilitar um cenário de redução de impostos nesse país. Se você, na verdade, não cuida do custo administrativo da máquina pública, todo o imposto arrecadado pelo cidadão, ele será utilizado para pagar, na verdade, salários, né, e benefícios e privilégios de uma máquina pública gigantesca. Portanto, o caminho que eu esperava era uma redução do número de ministérios, né? O caminho que eu quero para esse país é o caminho da eficiência, né? Que a gente possa fazer mais com um custo menor, para sobrar dinheiro para a gente fazer investimento, porque é o investimento na saúde, na educação, na infraestrutura, que vai de fato mudar a vida das pessoas. É levar esse investimento para dentro da casa das pessoas, para a porta da casa das pessoas, para a unidade de saúde lá no bairro das pessoas, para a escola no bairro das pessoas, para o asfalto no bairro dela, para o transporte público, é o que vai mudar a vida das pessoas. Não adianta você ter milhares e milhares de pessoas trabalhando nos ministérios, contratados, comissionados, com um monte de ministérios, se você não tem dinheiro para fazer investimento. Portanto, eu acredito que o caminho da eficiência é o caminho que o país precisa trilhar, que a administração pública precisa trilhar. E então, portanto, eu defendo, na verdade, uma máquina pública mais enxuta, mais eficaz, mais eficiente, né? Aonde você, em paralelo, você precisa qualificar e valorizar o seu servidor público, porque ele é o instrumento para aplicar as boas, mas você não precisa aparelhar a máquina. E eu acredito que o governo, ele precisa fazer bem aquilo que é essencial para as pessoas. O que eu acredito que seja essencial para as pessoas, intransferível enquanto responsabilidade de governo? Cuidar da saúde. Ter uma saúde pública de qualidade. É uma obrigação intransferível do governo para a iniciativa privada, portanto ele precisa cuidar da saúde. Uma educação pública de qualidade. Segurança pública, né? Infraestrutura, pavimentação de rua, saneamento básico, são alguns exemplos, né, de obrigações intransferíveis da administração pública. Portanto, o governo precisa fazer bem aquilo que é essencial que o governo faça e intransferível, né? As outras coisas, governo ter banco, governo ter correio, governo ter empresa de geração de energia nuclear, governo ter só cabe se for muito eficiente. Se não for eficiente, não cabe, porque ela vai custar para a sociedade, e isso é algo que a iniciativa privada pode fazer. Portanto, isso precisa ser analisado caso a caso, né? Qual é a eficiência dessas empresas hoje? Qual é a eficiência da Petrobras? A Petrobras, por exemplo, ele é um caso a ser analisado com muito cuidado, porque, na verdade, ela é um monopólio. Sim. Né? Ela é um monopólio, tratada hoje como uma empresa privada, portanto, ela precifica o combustível como uma empresa privada, mas ela não tem competição. Tanto é que, no ano passado, a Petrobras tinha os seus lucros maiores da sua história, era a petroleira com o maior lucro proporcional do mundo, uma dos maiores lucros proporcionais do mundo, e o brasileiro pagando o custo de combustível mais alto do mundo. Quer dizer, no fim, o brasileiro tirava do seu bolso o dinheiro para poder bancar um lucro absurdo na Petrobras, do qual 60% vai para investidor estrangeiro. Quer dizer, o pobre do Brasil estava financiando o lucro absurdo do rico de fora do Brasil. Não tem nenhuma lógica. Portanto, a Petrobras precisa tomar um rumo melhor. Qual é o rumo? Precisa se debater. Precisa se debater. Ela só não pode ficar nesse caminho que ela está. Quer dizer, cobrando do brasileiro um preço de combustível exorbitante para dar lucro para investidor estrangeiro. Essa equação está claramente equivocada. Agora, bancos e correios, para só inchar ali a máquina pública, na sua avaliação, então, o senhor colocou esse aumento de ministérios pela sua defesa, da necessidade de se apresentar eficiência, aumento de ministério e mantendo ali certas estatais
esse governo está mostrando já ineficiência? Veja, é muito cedo, né, assim, para falar de ineficiência, mas, óbvio, o caminho está na redução. A decisão é ineficiente, digamos assim. Eu acredito, na verdade, eu gostaria de ver esse país com menos ministérios. Eu gostaria de ver esse país com uma máquina, o início de um governo reduzindo o tamanho da máquina, trazendo eficiência, dando esse sinal, né? Então, é o que eu gostaria de ver nesse país, né? Agora, vamos ver os próximos passos, mas digo que o início deveria ser um início que trilhasse e sinalizasse para nós trilhar o caminho da eficiência. Nós temos aí uma polêmica nacional recente. O ministro do Trabalho fez uma declaração aí recente de que o governo Lula quer acabar com o saque aniversário do FGTS. Acho que você já deve ter visto isso, né? Isso já, digamos assim, assombra a muita gente, né? Vários trabalhadores ali têm feito esse saque aniversário, é o dinheiro do trabalhador. Já entrou no orçamento do ano. Entrou no orçamento do ano, o trabalhador não vai ter mais o direito de sacar o seu dinheiro, digamos assim. E é isso, eu acho que a gente tem que se preparar aí para outras medidas desse tipo, presente de grego. Quando eu digo para você que eu quero estar pronto, que vou estar pronto para votar contra qualquer retrocesso, é exatamente essas alterações que possam afetar a vida das pessoas. Nesse caso, o senhor é contra? Eu quero, na verdade, garantir ao cidadão brasileiro, na verdade, que ele possa exercer o seu direito, né? E que ele possa, na verdade, poder usufruir com aquilo que é dele. Sim, é dele, né? Eu estou falando isso não somente nessa pauta do FGTS, mas assim, por exemplo, muito claramente, se qualquer medida vier ameaçar o direito de propriedade privada nesse país, eu vou me posicionar claramente contra. Como eu já vi alguns membros aí, né, do Partido Trabalhadores, né, fazendo alusões aí a projetos que possam vir a ameaçar a propriedade privada dos brasileiros. Vou ser contra, obviamente. Portanto, eu quero, na verdade, que nesse país a gente tenha segurança jurídica e que as pessoas possam usufruir daquilo que é deles. O governo não pode tomar de ninguém nada do que aquilo que ele fez tanto esforço trabalhar para conquistar, para ter. Né? O governo precisa ter o dinheiro para fazer investimento através da eficiência e não tomando daqueles que trabalhou para poder ter aquilo. E é até um contrassenso, né? O governo cria aí, né, aumento do teto de gastos, o estouro do teto de gastos para cobrir um auxílio e o direito do trabalhador, que é o dinheiro dele que está recolhido, ele não pode retirar. Mas pode ser estourar o teto de gastos para pagar um auxílio que antes não existia, passa a existir agora recentemente. Passou em 2022 esse auxílio aumentou para R$600. E assim, sobre esse auxílio, eu digo, nós vivemos num país de grandes desigualdades sociais e a gente precisa saber disso também, né? E a gente, nesse país, a gente vive num estado até diferenciado nesse sentido, porque Mato Grosso é um estado com menor desemprego do país, né? Então, mas você tem um país de grandes desigualdades com muitas pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, o amparo, né, a mão amiga do governo chegando na casa dessas pessoas com auxílio, e a gente sabe que R$600 hoje, né, nos preços que estão os alimentos hoje, também, né? Mas então é importante que o governo possa chegar não somente com auxílio, essa é a grande questão. Além do auxílio, o governo precisa estar preparado para chegar com outras políticas para poder exatamente tirar essa família da dependência do auxílio. Então, a gente precisa ter um governo organizado, bem administrado, bem gerido, com os recursos bem geridos, que sobra dinheiro para fazer investimento, para chegar nessa família com auxílio, mas também chegar nessa família com outras políticas, propiciando a essa família educação de qualidade, para os pais educação técnica, para que eles possam, na verdade, galgar, na verdade, espaço no mercado de trabalho, começar a trabalhar e se tornar independente desse auxílio e viver sem o auxílio fruto do seu próprio trabalho. Tem mais dignidade, né? É isso que a gente precisa trilhar nesse país. Portanto, não basta dar o auxílio e furar o teto de gasto, aumentar a máquina pública, não ter dinheiro para fazer investimento, porque nós vamos viver nessa bola de neve. E por isso que eu sempre digo, é importante a gente buscar no governo
a eficiência administrativa, para que a gente possa ter de fato dinheiro para fazer investimento e trazer então para dentro da casa cidadão políticas públicas que possam mudar a realidade social desse país. Deputado, nós temos outra polêmica nacional que é a proposta da criação da moeda Mercosul. E essa medida já vem sendo discutida, inclusive com a Argentina, né? O país que está, a gente sabe, numa crise. Isso tem sido apontado por analistas que seria o caminho mais curto para o Brasil dar uma derrapada aí. Qual que é a opinião do senhor? Como que o senhor vê essa discussão? Eu acho que nós temos muitas outras prioridades nesse país, em vez de ficar falando agora que a gente vai criar uma moeda no Mercosul, né? O euro até hoje, por exemplo, onde a gente tem países desenvolvidos com muito menos demanda que nós, com muito menos desigualdade entre os países do que nós temos aqui na América do Sul, né? A gente, até hoje, a gente tem conflitos e países querendo sair do mercado comum europeu, né? Ter sua própria moeda. A Inglaterra, por exemplo, até hoje não entrou. Libra. É a Libra, né? Portanto, num país com tantos desafios como a gente tem no Brasil hoje, com tantos desafios que a gente tem dentro do Brasil hoje, eu acredito que seja, na verdade, uma perca de tempo ficar, inclusive, debatendo uma moeda comum no mercado europeu. Vamos cuidar dos desafios que a gente tem no país. Valorizar o real, né? Valorizar a nossa moeda, valorizar o povo brasileiro e cuidar e atender do povo brasileiro. Deputado, o senhor foi eleito aí coordenador político da bancada ruralista, né? Na Câmara Federal. E aí, como é que fica o seu relacionamento agora com o ministro Carlos Fávaro? O senhor andou dando uma alfinetada ali no Fávaro quanto ao posicionamento dele, sendo contra a intervenção na saúde de Cuiabá. Está apaziguada essa situação? Como é que está? Não, veja, na verdade, não tenho nada pessoal contra o Fávaro. Vamos ter uma relação institucional como tem que ter de um deputado federal, eu coordenador político da bancada da Frente Parlamentar da Agricultura e ele ministro da Agricultura. No meu papel de coordenador político da Frente Parlamentar da Agricultura, essa coordenação é dentro do Congresso Nacional para que a gente possa viabilizar os projetos que a gente entende importantes para a continuidade do mais importante setor econômico do país hoje, que é a agricultura. Né? Com relação ao ministro Carlos Fávaro, a minha entrevista, na verdade, foi no sentido de que, na própria entrevista dele, ele elogiou a gestão da saúde do prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo que haviam muitos avanços nessa gestão desde 2019, né? E que, na verdade, inclusive citou que o pronto-socorro antigo foi a tábua de salvação do Covid-19 no estado do Mato Grosso, né? E eu critiquei exatamente porque a gente está vivendo um caos na saúde de Cuiabá, né? E ele praticamente ignorou e negligenciou o sofrimento dos cuiabanos. E este caos está cada dia mais evidente para todos nós. Falta médico, remédio vencido, dívidas. O primeiro relatório apontado pela equipe de intervenção, e eu falei isso antes da intervenção, né? O primeiro relatório da equipe de intervenção mostra lá, são 350 milhões de reais em dívidas da saúde, com somente 5 milhões no caixa. A situação é realmente alarmante. Nós temos mais de 30 médicos faltando das equipes de saúde da família, que é a saúde básica, e cada equipe de saúde da família dessa atende 4.500 pessoas. Portanto, nós temos quase 140 mil pessoas desassistidas na saúde básica de Cuiabá por falta de médico, remédios vencidos. Portanto, é um caos. Agora, vira que defender uma gestão da saúde caótica que tanto sofrimento está trazendo para o cuiabano, né? Eu, como cuiabano e deputado federal e representante também de Cuiabá, eu precisava me posicionar, dizendo, não, esse senador está absolutamente equivocado e desconhece a realidade da saúde cuiabana. Cuiabá não precisa dar continuidade dessa gestão, que, ao meu ver, é uma gestão incompetente, irresponsável e corrupta na saúde de Cuiabá. Nós tivemos 2 secretários de saúde presos, secretários afastados por suspeita de corrupção na saúde pública de Cuiabá.
Portanto, não é o caminho, a continuidade da mesma forma de gerenciar. Porque isso está levando ao sofrimento muitas famílias e mortes, infelizmente, de alguns cuiabanos. Portanto, a minha posição foi nesse sentido. Agora, como coordenador político da Frente Parlamentar, quando precisar, na verdade, o diálogo com o Ministério, vou exercê-lo. Em defesa do setor que eu me propus a representar no Congresso Nacional, que é o setor do agronegócio. E, deputado, só nessa questão da intervenção, o senhor já foi secretário no município de Cuiabá, na gestão Mauro Mendes. Na sua avaliação, essa intervenção aí pela Justiça, ela tem um prazo de até 6 meses. Pode ser prorrogada caso seja necessário. Na sua avaliação, o senhor acha que pode ser que seja necessário essa prorrogação pelo que começou a vir à tona aí com esse levantamento? A situação é muito complexa, é muito caótica, né? Agora está na mão da Justiça, porque o prefeito recorreu, né, da decisão judicial, está na mão da Justiça. Acredito, na verdade, que cabe agora ao interventor fazer, na verdade, o melhor trabalho possível para, primeiro, compreender o caos da saúde pública de Cuiabá e também para poder, através de uma administração melhor, mais eficiente, mais responsável, minimizar o sofrimento das pessoas, né? A Justiça, acredito que vai acompanhar essa intervenção para e passo. Tanto é que, se não me falha a memória, os relatórios da intervenção são encaminhados periodicamente ao Poder Judiciário. E eu acredito que, então, a Justiça ela vai estar muito próxima desse processo de intervenção para exatamente poder monitorar se deve ou não dar continuidade ou não no processo de intervenção, né? Então, é muito cedo para a gente falar de prazo, mas a Justiça certamente estará muito próxima do processo de intervenção, controlando bem esse prazo que pode durar essa intervenção aí na saúde de Cuiabá. O senhor falou que vai trabalhar para a bancada ruralista e, no entendimento dos ruralistas, há risco de que o agronegócio seja prejudicado pelo governo Lula? Como é que eles estão vendo o governo Lula? Existe, óbvio, que um desconforto, né? Existe, óbvio, que por parte de muitos ruralistas, proprietários, né? Trabalhadores do setor do agronegócio brasileiro, existe um desconforto, realmente, uma incerteza grande com relação a essa questão, mas eu sempre digo, o que eu disse desde do resultado das urnas, né? O Congresso Nacional, ele pode exercer um papel bastante importante no país nesse momento. Primeiro é de passar às pessoas, na verdade, a mensagem de que este país é uma democracia e ninguém manda sozinho nesse país. E, portanto, para que essa democracia possa sobreviver e ela é boa para a sociedade, esses poderes, eles precisam ser independentes, porém harmônicos. E eu acredito que o Congresso Nacional pode exercer bem esse papel. Por isso que eu digo que eu entendo que o papel do Congresso Nacional é o mesmo que eu me proponho a fazer. É estar pronto para ser, na verdade, uma resistência a qualquer retrocesso que queiram impor o Brasil. Acredito que esse é um dos papéis do Congresso Nacional. E também ser também um veículo para que a gente possa permitir avanços. Portanto, eu espero que o Congresso Nacional, assim como eu estou me propondo, se posicione dessa forma. Nós sejamos, na verdade, uma barreira para eventuais retrocessos que o novo governo queira impor ao Brasil e sejamos também um mecanismo para que avanços possam acontecer nesse país. E com isso, a gente garante, na verdade, que não só o setor do agronegócio, a gente garante, na verdade, que os setores brasileiros, que a sociedade brasileira, que as pessoas brasileiras, através das ações do Congresso Nacional, não, na verdade, sofram com retrocessos que queiram impor ao Brasil. Porque retrocessos que queiram impor ao Brasil, eles passarão necessariamente pelo crivo do Congresso Nacional. Deputado, se me permite, o que o senhor considera retrocesso e, assim, qual que é o medo dos ruralistas? Porque a gente sempre associa governo, Lula, PT, MST. MST. A gente associa. MST. Quando fala invasão de ruralista, terra, PT, ruralista, MST. reintegração. Eu já ouvi vários medos, né? E eu já citei um aqui. Eu vou ser um defensor muito claro da propriedade privada no país, né? E um dos medos das pessoas do meio rural é que suas propriedades sejam invadidas e tomadas à força
por invasores de terra. Sim. Né? E que o governo federal respalde essas invasões. Né? Portanto, esse é um dos medos, mas existem outros, né? Como é que vai ficar o financiamento da produção rural, né? da safra rural, para onde vai essa taxa de juros, né? Como é que vai ficar o suporte para a produção rural no Brasil. Portanto, existe uma série de medos e incertezas na mesa nesse momento, né? Que eu já escutei, e eu, na verdade, espero poder trabalhar para que a gente possa propiciar aos diversos setores da cadeia econômica brasileira, não somente ao agronegócio, porque eu estou ali como representante hoje lá na frente, porque fui convidado para fazer esse papel, né? Por vir de um estado, vamos dizer assim, por vir de um estado do agronegócio, o maior produtor agro do país, né? E nós não temos nessa bancada, né, federal, alguém que seja um produtor rural. Sim, por si, né? Então, eles entenderam que eu poderia bem executar este papel, né? Mas eu, na verdade, venho de outros setores. Eu venho do setor da indústria, na verdade, né? Então, vou defender não só o setor do agronegócio, mas vou defender os setores econômicos que geram emprego nesse país, permitindo que eles possam, na verdade, trabalhar nesse país e que eles possam gerar emprego nesse país, né? Que para mim é um dos principais programas sociais que a gente pode ter num país, que é o emprego para as pessoas. Portanto, por isso que eu disse aqui, eu sou a favor da eficiência, de uma gestão eficiente, enxuta, para que sobre dinheiro para fazer investimento e para que a gente não tenha necessidade de aumentar impostos. Porque quando a gente aumenta imposto, esse imposto sobrecarrega a sociedade brasileira, seja o empresário, seja o cidadão, né? Então, quando eu falo de retrocesso, eu estou falando, na verdade, de ameaça à iniciativa privada, de aumento de impostos, eu estou falando desse tipo, na verdade, de retrocesso, como muitos outros, mas que queiram impor o Brasil. Vou estar pronto para ser uma voz, né? E um voto contra eventuais retrocessos, de forma muito corajosa e muito transparente contra qualquer retrocesso que o novo governo queira impor ao Brasil. Aproveitando que o senhor está falando de coragem, vamos falar de uma fala polêmica do governador Mauro Mendes essa semana. Ele falou recentemente na entrega de equipamentos para a segurança pública. Ele falou sobre a questão do crime. Ele disse que o cerne do problema, deixa eu até ver aqui, o cerne da violência no Brasil está no Congresso Nacional. Ele estava criticando, né, que existe a necessidade de se ter leis mais severas, né? E ele mandou um papo, assim, digamos, retíssimo, não foi nem reto, né? Bem, né? Ele disse, olha, falta vergonha na cara e coragem para criar leis que sejam mais efetivas contra o crime, né? E aí, o senhor concorda com o governador? O senhor acha que é isso mesmo? Tem como mudar esse cenário? Tem como trabalhar isso? A gente precisa. Nós não vamos consertar a segurança nesse país se o bandido já sabe que se ele cometer um crime, ele é encaminhado pela delegacia e depois ele é solto no dia seguinte. Vergonhoso, né? Então ele já sabe disso. Enquanto a gente tiver penas brandas ao criminoso nesse país e ele for consciente de que ele pode cometer crime e ele vai voltar para a rua, a gente nunca vai acabar com a criminalidade nesse país. Portanto, eu concordo com o governador de que se faz necessário neste país leis, uma legislação mais dura contra os criminosos desse país e que eles efetivamente paguem pelos crimes cometidos. Nós não podemos ter um país que passa a mão na cabeça de bandido o tempo inteiro, porque nós aí estamos incentivando a bandidagem e a criminalidade. Certo. Tá certo. Eu queria fazer só mais uma pergunta e de curiosidade. Como é que está o clima, o ambiente no partido do senhor? Em Mato Grosso ou no Brasil? Em Mato Grosso e no Brasil. Até porque nós tivemos alguns Isso. ministros. Em Mato Grosso, na verdade, a gente tem um clima excelente. Eu sou presidente do União Brasil, fui presidente do Democratas, né? Vocês devem recordar, em algum tempo eu fui muito criticado, né? Teve um presidente, o presidente que foi criticado, mas vou recordar aqui, nós pegamos o Democratas quando a gente chegou com 7 prefeitos apenas, né? E um deputado estadual, que era o deputado Dilmar Dal Bosco, né?
Nós hoje temos mais de 40 prefeitos, nós temos um senador da República, um governador da República, 2 deputados federais, e eu dizia, nós iremos eleger 2 deputados federais, e as pessoas criticavam que a gente não estava fazendo trabalho para eleger 2 deputados federais. Elegemos. Eu falava, nós vamos eleger 4 deputados estaduais. Eles falaram, não está montando o chapa, com todas as dificuldades que a gente teve, de incerteza, de pessoas de dentro do partido, dizendo, eu vou sair do partido, não vou ficar, eu vou para outro, conversa para cá, conversa para lá. Nós montamos uma chapa e fizemos os 4 deputados estaduais, Júlio Campos, Botelho, Dilmar da Bolsa, Sebastião Rezende. Então somos um partido hoje que tem o governador do estado, senador da República, 2 deputados estaduais, 4 deputados federais, mais de 40 prefeitos, o maior número de prefeitos do estado do Mato Grosso, e quase 300 vereadores, o maior número de vereadores do estado do Mato Grosso. É o maior partido do estado do Mato Grosso. Portanto, acredito que isso faz com que a gente possa ter um grande partido hoje no Mato Grosso. Hoje a gente trabalha de forma muito harmônica entre todos nós, né? Vencemos, portanto, os desafios que nos colocavam na frente, fizemos o nosso trabalho e agora dar continuidade nesse trabalho partidário, seja como colaborador, seja como presidente. Isso não sou eu que decido sozinho, né? Mas assim, eu acredito que a União Brasil vai continuar crescendo. Nós vamos, na verdade, continuar fazendo um trabalho que eu reputo essencial para um partido da dimensão da União Brasil, que nós precisamos formar novas forças políticas em nosso partido. Eu acredito que a União Brasil precisa ser um incentivador de novas lideranças no interior e na capital a entrarem na política e, na verdade, trilharem esse bom caminho, né? A política, ela é um bom instrumento de mudança da vida das pessoas se exercida com seriedade, com honestidade, com eficiência, com ideal, né? Portanto, eu, na verdade, incentivo também, acredito que a renovação ela é importante porque novas cabeças com novas ideias nos ajudam a enfrentar problemas antigos de forma diferente, porque se a gente continuar enfrentando problemas antigos das mesmas formas, nós vamos continuar tendo os mesmos problemas, né? Portanto, poder unir dentro do partido a experiência e a juventude, né? Ideias mais experientes, com novas ideias, é muito bom para o partido, é muito bom para a política. Portanto, eu acredito que hoje o desafio do União Brasil é renovar, poder promover a renovação, né? Chamar novas pessoas e continuar crescendo o partido em todo o estado do Mato Grosso. Eu só tenho mais uma curiosidade. Então, pronto. Vamos lá. Vamos lá, mais uma curiosidade. A gente tem, desde que houve a derrota do Bolsonaro, muito vem sendo discutido, analistas vêm comentando muito sobre a questão do crescimento, do surgimento de um novo líder da direita. A gente observa, economicamente, Mato Grosso tendo uma grande representatividade, aumentando sua representatividade cada vez mais. E a gente observa também o governador Mauro Mendes aumentando a sua representatividade nacionalmente. A senhora acredita que Mauro Mendes possa vir a ser um novo líder da direita que estão esperando? Olha, eu acredito, na verdade, que o governador Mauro Mendes faz o melhor governo entre todos os governadores do país na atualidade. Não há nenhum estado brasileiro que tenha tido esta diferença de administração como a gente viu no estado do Mato Grosso. O governador Mauro Mendes pegou esse estado quebrado, né? Transformou o Mato Grosso no estado que mais investe no país. É o maior pacote de obras em execução em todo o país. O maior pacote de obras de execução, é o estado que mais investe no Brasil. Pegou o estado do Mato Grosso como o 24º em gestão fiscal no país. É o primeiro em gestão fiscal no país. Mato Grosso, quando o governador Mauro Mendes assumiu, ele foi lá no Espírito Santo conhecer como era a gestão do Paulo Artung, né? Na verdade, que era o estado com melhor gestão fiscal do país. Hoje, Mato Grosso deixou o Espírito Santo em segundo lugar. Portanto, é a melhor gestão fiscal do país. Eu já escutei muitas vezes, estando em Brasília, quando eu estive lá como senador, muitos senadores dirigindo e dizendo, olha, vocês têm hoje o melhor governo do país.
né? Então, eu acredito que o governador Mauro Mendes tem todas as qualidades de um grande líder político, né? Mas a gente vive num estado que tem uma representação popular. Nossa população é muito pequena com relação à comparação de todos os outros estados brasileiros, né? Então, né, São Paulo, Rio, quer dizer, a população mato-grossense é muito pequena, né? Portanto, eu não fico, nesse caso, pensando numa liderança nacional neste momento. Eu acredito, na verdade, que nós temos um grande gestor, nós temos um grande quadro aqui no Mato Grosso, e este grande quadro que nós temos no Mato Grosso, que é o governador Mauro Mendes, está fazendo um brilhante papel à frente do governo do estado do Mato Grosso, mudando a realidade desse estado do Mato Grosso e mudando a realidade da vida dos mato-grossenses, com soluções estruturantes e inovadoras. Vou dar alguns exemplos. Ferrovia. Mato Grosso lançou a primeira ferrovia estadual da história desse país, tirando os trilhos de Rondonópolis, levando esses trilhos para o maior centro de produção agrícola desse país, que é o nosso Médio Norte, né? Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, mas trazendo também esses trilhos finalmente até a nossa capital, Cuiabá, com a primeira ferrovia estadual da história desse país, que é uma solução totalmente diferente. Contou, obviamente, com o apoio da Assembleia Legislativa, que mudou a Constituição do Estado, com a bancada federal. Aí quero destacar aqui senador Jaime Campos, senador Wellington Fagundes, que foram muito contundentes quando o governo federal, à época, resistia em implementar essa única solução, né? O governo do Estado hoje está fazendo, na verdade, tomando um caminho diferente do que a gente sempre viu na história desse Estado. Quando a gente tinha uma grande rodovia que atendia uma região vasta do estado do Mato Grosso e era muito investimento para poder pavimentar, o que a gente fazia? Trabalhava para federalizar, tirar essa ferrovia da mão do estado de Mato Grosso, do governo do estado, e jogar para o governo federal, porque era o governo federal a esperança de pavimentar essas grandes ferrovias, fazer esses grandes rodovias, fazer esses grandes investimentos. Hoje o caminho é o contrário. Nós estamos estadualizando rodovias federais. BR-174 se tornou um MT-174 e já começaram as obras. A BR-163 do governo federal, um grande pepino, porque é a principal rodovia desse estado de Mato Grosso, que causa mais de centenas de mortes todos os anos por essa rodovia, e na verdade não via nenhum real de investimento nessa rodovia há tanto tempo. O governo do estado, em outra solução inovadora, disruptiva, corajosa, assumiu a concessão e se comprometeu em já colocar mais de R$1 bilhão aprovado pela Assembleia Legislativa no orçamento desse ano para poder dar início às obras de duplicação e recuperação da BR-163, que agora passa a ser administrada pelo governo do estado do Mato Grosso. Portanto, o governador do estado do Mato Grosso, de um estado quebrado, transformou no maior investidor do Brasil. É uma grande gestão. Para mim, é a melhor gestão pública da atualidade deste país entre todos os governadores. Agora, a gente precisa saber também nosso tamanho. E Mato Grosso é um estado em população muito pequena, perto de outros estados do país, o que é um grande dificultador para projeções nacionais aqui no estado do Mato Grosso. Portanto, eu acredito que o governador é muito claro ele tem muita clareza de qual é o seu papel e o seu desafio, que é continuar mudando a vida dos mato-grossenses, cuidando dos mato-grossenses. E agora, o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virgínia Mendes farão um enorme trabalho na área social do estado do Mato Grosso, cuidando e dando amparo às desigualdades sociais que tem no estado do Mato Grosso. Eu tenho estado muito com a primeira-dama Virgínia Mendes, que tem se dedicado muito à causa social, e a primeira-dama Virgínia e o governador irão fazer o maior programa habitacional da história desse estado, mais de 40 mil novas casas, e vai ter investimentos muito significativos na área social do estado do Mato Grosso. Portanto, o papel do governador está claro, que é cuidar dos mato-grossenses.
Tá satisfeita? Satisfeita, Essas coisas tá curiosidades. Deputado, quero agradecer a sua entrevista Conexão Obrigado. Poder, fico presente da casa. Mais uma para minha coleção, essa aqui, vai né? para Brasília, né, deputado? Vou colocar lá no Por gabinete. favor. Eu gosto de um cafezinho de manhã, então mais fica um. Muito aberto o obrigado. espaço para suas considerações finais, caso tenha algum assunto importante que a gente não tenha tocado. Bom, muito obrigado. Primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de fazer o primeiro Conexão Poder do ano de 2023. Tomara que dê sorte para o senhor Tomara e que para dê nós. sorte para todos nós. Eu quero aqui reafirmar, na verdade, meus votos de um feliz 2023 para todos nós, que nós possamos, na verdade, pacificar este país, que a gente possa construir um país melhor e mais justo para todos os brasileiros. E quero, mais uma vez, agradecer a confiança de tantos mato-grossenses. É uma honra ser um representante desse estado no Congresso Nacional, é uma responsabilidade gigantesca receber 98.704 votos. A gente sabe como é difícil a decisão do brasileiro de acreditar num político e chegar lá na frente daquela urna e digitar um número de alguém que ele acredita que possa fazer algo bom para a sua cidade, para o seu estado. Portanto, eu sei, na verdade, da enorme responsabilidade que a gente carrega neste momento em representar os mato-grossenses e espero retribuir essa confiança dos mato-grossenses com muito trabalho nos próximos 4 anos para que a gente possa, na verdade, fazer com que Mato Grosso e o Brasil possam caminhar para frente, que possamos construir um país mais justo, com mais justiça social, onde a gente possa fomentar ainda mais emprego, mais investimento, mais desenvolvimento, que as pessoas possam, no fim, viver melhor, com melhor qualidade de vida no nosso país. Tá certo. Obrigada, deputado. Obrigada, Loriane. E obrigada aí a todos que nos acompanharam até aqui. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E